Olá, amados, paz e bem, eu sou Belquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 4 das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2021. Como você sabe, nesse trimestre aqui na Classe de Jovens, nós estamos estudando sobre escatologia, sobre as últimas coisas. Nós estamos fazendo aí nesses 4 meses, nesses 3 meses, melhor dizendo, nós estamos fazendo nesses 3 meses um estudo sobre escatologia, sobre as últimas coisas. E o tema de hoje é o Tribunal de Cristo. E eu quero dizer para você que nós do ebdenfoco.com, nós publicamos um livro com essa temática. O título do livro é O Fim dos Tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. Fim dos tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. Esse é o livro que nós publicamos pela editora Santorini. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir esse livro. E, aliás, o tema Tribunal de Cristo foi eu quem escrevi no livro. E você pode estudar e você vai ter uma grande ajuda para a sua aula na sua escola bíblica. Então, nesta lição de hoje, nós iremos estudar sobre o Tribunal de Cristo, que, de antemão, vale lembrar, como eu acabei de anunciar o livro, na visão dispensacionalista, o Tribunal de Cristo não é o juízo final. E também, mesmo que não seja, como alguns entendem que não é, mas faz parte, a visão dispensacionalista não vê o Tribunal de Cristo como um adendo ou como uma parte do juízo final, mas compreende Tribunal de Cristo e juízo final como eventos distintos. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza uma série de conteúdos gratuitos para você. Aula em vídeo, aula em áudio, curso para educadores cristãos e aula em PDF. Você acessa www.ebdenfoco.com e acessa todo esse conteúdo gratuitamente. Nós temos também os slides em PowerPoint, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico de teologia. Esse é um conteúdo premium. Para você que já é assinante, você já tem acesso a todo esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, para ter acesso a esse conteúdo, você precisa se tornar assinante. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. O ebdenfoco.com também disponibiliza para você os subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você deve salvar esse contato aí no seu telefone com seu nome e sobrenome e enviar uma mensagem para o ebdenfoco.com que nós estaremos retornando para você. Não se esqueça que o DDD é 94 98409 2869. Muito bem. O texto do dia, 2 Coríntios 5:10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós temos aqui um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, onde o apóstolo Paulo diz que nós compareceremos diante de Cristo, do tribunal de Cristo, para receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Dentro da perspectiva escatológica dispensacionalista, esse texto se refere ao tribunal de Cristo e o que nós iremos receber, segundo o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal, são os galardões. No caso do bem, receber galardão. No caso do mal, no mal não necessário, esse mal aqui não significa pecado, mas obra mal feita ou com um propósito equivocado. No caso do mal, não receber nada, Então, esse é um texto que os dispensacionalistas vão usar como base para defender a doutrina do Tribunal de Cristo. A síntese: todos os salvos em Jesus Cristo um dia deverão comparecer diante do Tribunal de Cristo. Ali, cada um será recompensado por suas atitudes e obras. Nós vamos, claro, abordar isso dentro da lição, mas de antemão a gente vai dizendo, que no Tribunal de Cristo haverá recompensa e perda, ou a falta da recompensa, Aqueles que as suas obras forem aprovadas receberão galardão. Aqueles que o fogo
consumir as suas obras, como diz o apóstolo Paulo, serão salvos como pelo fogo. Serão purificados no fogo, mas não receberão nenhum galardão. O texto bíblico é 1 Coríntios 3, 8 a 15. Eu não vou aqui me deter no texto por uma questão de tempo, mas você estude. E estude também o capítulo do livro Fim dos Tempos, entendendo a visão escatológica, a visão dispensacionalista escatológica, né? Que nós publicamos. Nossa introdução. Como você tem realizado a obra do Senhor? Com diligência e excelência? Na lição de hoje estudaremos acerca do Tribunal de Cristo, lugar onde os crentes vão receber a recompensa por suas obras realizadas na terra em favor do reino de Deus. Eu volto mais uma vez a afirmar, né? Às vezes as pessoas fazem comentários no nosso vídeo, e é ótimo receber o feedback de vocês. Mas alguns fazem comentários discordando de alguns pontos que são expostos aqui. Quero só afirmar que, eventualmente, ninguém é perfeito o suficiente que nunca cometa erros. Entretanto, nós temos aqui uma linha de pensamento, uma linha escatológica definida, que é o dispensacionalismo. Se você, ao ouvir ou assistir esta aula, não concordar com o que está sendo exposto aqui, tudo bem. É uma questão de perspectiva. Lembrando sempre que esta aula ela é baseada 100% na perspectiva dispensacionalista. Então, se você não concorda, a gente entende, mas não é somente uma questão de fazer uma dissertação sobre escatologia. Nós estamos desenvolvendo a ideia dentro dessa concepção escatológica que é o dispensacionalismo. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O que é muito certo, pelo que a Bíblia nos informa, é que haverá recompensa para os salvos. Muitas pessoas confundem o tribunal de Cristo com o juízo final. Entretanto, serão dois acontecimentos distintos, como eu já falei agora há pouco. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o tribunal de Cristo será para os crentes, como eu falei. Está dentro de uma perspectiva escatológica específica esse estudo. É o momento em que eles serão recompensados por todo o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Veremos que haverá uma recompensa para todos aqueles que servem a Cristo por amor, com zelo e excelência. Ou seja, basicamente, um dos pontos que será enfatizado no dia do Tribunal de Cristo é a nossa disposição para fazer, né? A nossa motivação. Primeiro tópico: o que é o Tribunal de Cristo? Uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Vamos lá. Se pela fé em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, certamente participaremos dessa grande audiência. Paulo diz que todos os salvos estão intimados a comparecerem ante o tribunal de Cristo para receber o que tiverem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando se dará o tribunal de Cristo, né? E nós falamos agora há pouco, essa é uma pergunta que sempre se faz e se discute entre as escolas escatológicas. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. Óbvio, né? Essa é uma revista das Assembleias de Deus no Brasil e ela com certeza vai fazer menção ao seu documento. Mas não é o único documento que afirma que o tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. A visão escatológica dispensacional entende nessa perspectiva. Uma prestação de contas. É interessante nós pensarmos que nós iremos prestar conta diante de Cristo. Ainda não conseguimos compreender totalmente a justiça de Deus. Contudo, sabemos que o Senhor Jesus é justo e fiel. Ele não erra. Seu julgamento é perfeito e Deus lhe outorgou todos os julgamentos. As Escrituras Sagradas nos mostram como será o julgamento dos crentes para a entrega dos galardões. O tribunal de Cristo, segundo Tim LaHaye, somente obras que suportarem o fogo do julgamento divino serão recompensadas. Se as obras que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá
o galardão. Então, para a gente dar uma enfatizada aqui, o professor pode até fazer essa ênfase, né, a desenvolver um pouco mais com seus alunos essa perspectiva de que nós seremos avaliados, né? Nós estamos sendo avaliados e seremos julgados, nossas obras serão julgadas e nós seremos recompensados. É interessante que às vezes as pessoas fazem as coisas para Deus de forma muito displicente ou com motivações erradas. Parece que elas não compreendem em alguns textos bíblicos que sugerem que nós estamos sendo avaliados hoje, as nossas obras serão julgadas no futuro e nós seremos ou não recompensados. Há quem possa dizer que, e eu já ouvi muito isso, alguém possa dizer que basta ser salvo, se vai receber galardão ou não, isso não importa. Eu penso que se não fosse importante, Deus não teria proposto isso. Eu acredito que o crente que pense apenas na salvação, sem fazer a obra de Deus da forma certa, com a perspectiva, sim, de receber o galardão, esse crente é um crente que está fazendo como o rapaz lá do talento, de um talento que enterrou o seu talento. Ele está negando a Cristo, ele está se recusando a fazer o reino crescer. Eu acredito que essa é uma das maiores desculpas dos preguiçosos, dos crentes que não querem se comprometerem com a obra de Deus, que não querem se comprometerem com o reino de Cristo e dizem que para eles bastam ser salvos. Eu acredito que se ser salvo apenas, se é que eu posso dizer apenas, que ser salvo, somente ser salvo, é o propósito de Deus, não teria esses textos na Bíblia. Então, o professor pode explorar isso com seus alunos, que o cristão que diz que basta ele ser salvo, não precisa ter galardão nenhum, com isso ele já está feliz, ele não está fazendo a vontade de Deus. É importante ressaltar que no tribunal de Cristo não haverá julgamento de pecados. Os crentes somente receberão ou perderão recompensas. Eu acabei de falar, né? Pode algumas pessoas não entenderem, mas sim, nós seremos julgados e seremos recompensados no céu. Muitos fazem a obra de Deus por amor e obediência, de modo desinteressado. No entanto, alguns fazem a obra visando apenas lucro e fama, mas no tribunal de Cristo tudo será revelado. Eu estava vendo uma palestra, né, uma pregação do pastor Luciano Subirá, e eu achei muito interessante a abordagem dele. Ele dizendo assim: Jesus não quer apenas que a gente o sirva, ele quer que a gente queira servi-lo. Deixa eu explicar. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e ali a gente entende que a gente precisa fazer a vontade de Deus. Mas isso muitas vezes é externo, não é interno. Eu não estou dizendo que se você não tem uma motivação interna para fazer, você não deve fazer. Você deve fazer mesmo que a motivação seja externa até que ela se torne interna. Mas muitas vezes a gente faz a obra por motivações externas. Muitas vezes a gente serve a Cristo por motivações externas, não por um mover interno, não por uma consciência, não por uma consciência cativa à vontade de Deus, mas por uma motivação externa. Então, lá no dia do tribunal de Cristo, tudo isso vai ser pesado. Quais os motivos que você cantou aquele dia? Quais os motivos você pregou aquele dia? Quais os motivos você orou naquele dia? Tudo isso é importante, faz parte do crescimento do reino, mas para os galardões precisam ser feitos com as motivações corretas. Um momento de recompensa ou perdas. Parece estranho a gente pensar que no céu haverá perdas, né? Alguns crentes pregaram a Cristo somente por inveja e porfia. E isso não é uma coisa que o comentarista está dizendo, né? O apóstolo Paulo fala isso. Mas outros anunciaram o evangelho, fizeram uso dos seus dons e talentos de boa vontade por amor, né? Filipenses 1:15, Paulo fala isso. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa fama. Sim, pregadores que, ora, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Existem muitas pessoas, eu conheço pessoas que fazem de tudo para subir na carreira ministerial, se é que pode dizer que carreira ministerial tem esses degraus aí, né? Coloco até isso entre aspas, eu nem gosto dessa perspectiva, mas tem gente que faz de tudo para crescer,
ministerial, para ter uma posição dentro da igreja, para receber um cargo, tudo por status, tudo para exercer liderança, poder sobre os outros, e não por amor à obra. Então, você pensa que não existe um monte de gente por aí fazendo a obra de Deus por motivos errados? Existe. É claro que, de alguma forma, o evangelho está sendo pregado e o reino está crescendo com isso. Ok, tudo bem, mas estas pessoas, ainda que salvas, não receberão galardão. Esses que pregam por porfia verão no tribunal de Cristo suas obras serem queimadas e sofrerão perdas quando do recebimento dos galardões. Quero aqui lembrar também, quando o comentarista fala, esses que pregam por porfia verão no tribunal de Cristo suas obras serem queimadas e sofrerão perdas quando do recebimento dos galardões. Não é que o irmão viva na porfia, mas que quando ele faz, ou muitas vezes quando fez por isso. Então as suas obras se desfez. Não quer dizer que ele não seja um cristão verdadeiro. Ainda que uma pessoa que viva definitivamente na porfia, né, segundo Paulo, é obra da carne, não é salvo. Mas eventualmente ele fez assim. Então pode ser contado como uma obra perdida. Jesus ensinou a respeito da importância de fazermos qualquer tipo de ação, como por exemplo orar, dar esmolas e jejuar em secreto, para que não venhamos perder o nosso galardão no céu. É muito interessante isso, porque a ideia do galardão, ela não é só a ideia de recompensa, mas ela é a ideia de que nós precisamos aqui na terra, antes de qualquer coisa, glorificar a Deus. É uma perspectiva interessante, o professor pode inclusive desenvolver isso, que quando nós falamos de recompensa no céu, de fazer as coisas aqui buscando a recompensa no céu, é também com a ideia de que o que nós fazemos aqui, nós fazemos para Deus, para a glória dele. Que na verdade aqui nessa terra, quem deve ser glorificado é Deus, nunca nós. Nós seremos recompensados no céu, nem mesmo glorificados, mas recompensados. Muitos praticam boas ações e realizam a obra do Senhor somente para serem reconhecidos pelos homens. Esses já receberam a sua recompensa aqui na terra. Nós falamos sobre isso. E a gente não vai tentar tampar o sol com a peneira. Isso existe. E existe em grandíssimas quantidades nas igrejas de hoje em dia. Que venhamos servir ao Senhor de modo a garantirmos o reconhecimento recebimento do inteiro galardão. E é que também nessa perspectiva, né, se existe o galardão, então a gente deve fazer pensando no galardão. Mas é claro que o princípio é que nós façamos aqui, não para ganhar a recompensa aqui, mas para que Deus seja glorificado aqui. No tribunal de Cristo haverá muitas surpresas, pois alguém que se achava grandemente usado por Deus e que era reconhecido pelos homens na terra, poderá ter suas obras reprovadas, e outro que não tinha nenhum tipo de reconhecimento e fez a obra do Senhor no anonimato, poderá ser grandemente honrado pelo Eterno. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos contermos com a vontade de sermos reconhecidos, né? Que nós sejamos privados, que nós sejamos contidos pelo Espírito Santo, dessa vontade de ser reconhecido aqui nessa terra, que sejamos reconhecidos no céu. Segundo tópico, o que acontecerá no tribunal de Cristo? A fidelidade ao Senhor será recompensada, né? A palavra usada por Paulo no grego para tribunal de Cristo em 2 Coríntios 5,10 é bema, porque todos devemos comparecer ante ao bema de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. O bema era um lugar elevado, uma plataforma utilizada por oradores, um púlpito, e também um pódio, né, usado por atletas quando recebiam troféus. Então, nós temos aqui duas perspectivas que podem ser unidas naquele momento ali no tribunal de Cristo. Haverá o púlpito, onde Jesus estará pronunciando os nossos nomes, e o pódio onde nós estaremos recebendo o nosso galardão. Quando eu falo pódio, quero que os irmãos entendam que isso pode ser de forma metafórica. Eu não estou afirmando que haverá um pódio lá, um púlpito, porque tudo isso é um pouco distante da nossa realidade. Então, a maioria do que nós falamos sobre o tribunal de Cristo é por inferência de alguns textos
que não esclarecem tudo. O bema também era utilizado pelos governantes em seus discursos e pelos juízes. Né? No tribunal de Cristo, Jesus estará em uma posição elevada, superior, e dali seus olhos podem contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de forma justa. Né? Essa é a perspectiva principal. Né? Essa é a perspectiva que Jesus estará na posição de Senhor, recompensando seus servos. Não desanime, pois Jesus está vendo todo o seu trabalho. A sua fidelidade, no momento certo, ele vai lhe recompensar. Por isso, não desista. O professor pode enfatizar isso aqui, né? Não desanime. Isso é muito importante nós termos gravado, cravado em nossas mentes, em nossas consciências, em nossos corações, de que o que nós fazemos aqui é uma plantação. A colheita é eterna. A colheita é no céu. Se você planta aqui, com as obras que você faz aqui, esperando colher tudo aqui, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens se nós vivermos assim. Então, pense, tá difícil, tá duro, estão te rejeitando, tá sofrendo, pense, faça o melhor que você puder, com o máximo de amor e devoção, porque a sua semente irá germinar no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo. Um julgamento individual. Os crentes prestarão conta individualmente do uso que fizeram dos dons e talentos que receberam do Senhor, que é importante nós frisarmos, né? Apesar de nós vivermos em comunidade, nós temos as nossas congregações locais, os campos, a igreja, as denominações variadas, mas tudo isso não será feito de forma coletiva, mas individual. Não interessa se você faz parte da Assembleia de Deus, da Batista ou de outro ministério. Não é o rótulo, o título da denominação, mas o indivíduo quem estará diante de Cristo. Todos os servos de Deus receberam da parte do Senhor algum tipo de talento, sendo que uns receberam mais e outros menos, mas todos receberam conforme suas habilidades, né? Eu gosto de ouvir o meu pastor dizer, pastor Newton, que existem muitas pessoas que têm ministérios e talentos diversos, mas existe um ministério que é universal, que é para a igreja, que é o de fazer discípulos. Né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos. Jesus não falou isso para uma pessoa especificamente, Jesus falou para a igreja. Ok? Você prega, eu ensino, o irmão canta, o outro contribui, o outro evangeliza, o outro ora mais, mas fazer discípulo, buscar a salvação dos perdidos, esse não é um ministério exclusivo para uns e para outros, não. Esse é para todo cristão. Na parábola dos talentos, narrada pelo Senhor Jesus, também vemos que os servos não receberam aquilo que eles não poderiam administrar. Tal fato nos mostra que, se falharmos em nossas atribuições, não poderemos dar nenhum tipo de desculpa. Ou seja, se eu ensino hoje, foi porque Deus me capacitou para ensinar. Não dá para eu dizer assim, ó Senhor, o Senhor me colocou ali para ministrar na escola bíblica, mas eu não dava conta. Não. Ele me colocou porque eu dou conta. Ou melhor, mesmo que quando eu não dava conta, ele me capacitou para isso. Né? Você, professor, que está aí, às vezes dizendo, eu estou querendo desanimar, eu não dou conta, não consigo, não faço mais. Deus não daria a você essa responsabilidade se ele não estivesse disposto a capacitar você. Ainda que você não tenha de fato nenhuma condição, não saiba, mas se ele te chamou porque ele está disposto a lhe capacitar. Então fique aí na posição da bênção e receba de Deus a capacitação para continuar trabalhando. Diante do tribunal de Cristo, os crentes não poderão dizer que estavam sobrecarregados. Então precisamos ter cuidado, né? Como diz o pastor John Piper, no dia do juízo, né, o Piper, como ele entende o tribunal de Cristo e o juízo final como um único evento, ele fala nessa perspectiva, mas eu vou parafrasear o pastor John Piper aqui. No dia do tribunal de Cristo,
Facebook, Twitter, Instagram, esses lugares são onde a gente, TikTok agora também, né? São lugares onde a gente publica, né? Fica registrado lá o que a gente faz, né? A gente compartilha, publica e tal. Então, como parafraseando o pastor John Piper, no dia do Tribunal de Cristo, isso tudo vai servir para Jesus dizer assim, ó, falta de tempo não era, sobrecarregado não era, porque tempo para estar aí nas redes sociais você tinha. Então, podia ter pelo menos usado a rede social para evangelizar. A qualidade precederá a quantidade. Isso é muito importante. Nós temos o hábito de pensar em grandes projetos. É a síndrome do grande projeto. Nós pensamos na escola bíblica como uma grande escola transformadora, com 100, 200 alunos, né? Mas não, a gente olha para a realidade e vê que não é isso. E aí, quando a gente olha para a realidade e vê que não é isso, a gente para, né? Porque parece que só vale a pena se for o grande projeto. Só que no Tribunal de Cristo não vai ser assim, né? Deus valoriza a maneira como o crente executa o trabalho, né? O Senhor não se impressiona com a quantidade, com os números. Ele não está preocupado se o projeto é grande, ele está preocupado se o projeto é bem feito e feito com as motivações corretas. Ele deseja ver qualidade, pois a palavra de Deus adverte a respeito daqueles que fazem o serviço de Deus de qualquer maneira. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, Jeremias 48 e verso 10. Então, nós temos aqui uma situação bastante interessante, né? A síndrome do grande projeto nos maltrata, nos paralisa, né? Isso serve para a vida também, viu, jovens? O professor pode abordar isso com os jovens. O jovem que sonha, eu já vi jovens assim, sonha com uma faculdade que está além, distante demais da sua realidade. E como está distante demais da sua realidade, ele então desanima de tudo. Ei, se você deseja fazer medicina, direito e está sem condições, começa, sei lá, com um curso técnico, se inserindo no mercado de trabalho, depois vai para esse outro grande projeto. Lembrando que na obra de Deus, no dia do nosso encontro com Cristo no Tribunal de Cristo, não será a grandeza no sentido da dimensão da obra que será avaliada, mas sim o valor dela, a motivação que eu fiz, a qualidade dela. Isso sim será contado. Temos visto um crescente aumento do chamado marketing pessoal. Ou seja, os crentes querem ser conhecidos e que suas obras apareçam a todo custo, mesmo que para isso usem de engano. Lembrei de uma frase do pastor Luiz Hermínio, que ele diz: quando você for ajudar alguém, deixe a máquina fotográfica em casa. Deixe o seu celular em casa. Tipo assim, não registre, amigo. Você vai lá, faz o registro. Quantas igrejas, né? Na nossa igreja nós temos um programa de assistencialismo, de cesta básica, mas é proibido tirar fotos, né? Muitas igrejas fazem um marketing em cima disso e eu acho isso muito equivocado. A igreja não precisa fazer marketing em cima disso. Como diz o pastor, dizia, né, ou disse lá atrás, ainda em vida, o pastor Leonardo Ravenhill, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de santidade, não precisa de marketing. Ela por si só é impossível ficar oculta. É como a luz que Jesus falou lá, que é quando se acende, não tem como escondê-la. Não tem como esconder uma cidade iluminada em cima de um monte. Todo mundo vai ver. Não precisa de marketing pessoal. Você não precisa de marketing pessoal. Você precisa de santidade. Ei, você não precisa tirar foto das suas obras. Você não precisa ficar fazendo pose no púlpito na hora que está pregando ou cantando para colocar no Instagram. Para com isso. Isso é patético. Você precisa ser santo. Nós precisamos ser santo. É isso que nós precisamos. Esses fazem da sua vida uma verdadeira vitrine, postando todas as suas ações nas redes sociais a fim de receberem muitas curtidas e aumentarem os seguidores. Quem você está precisando seguir Jesus. Deus sabe e conhece o coração do homem. Isso, né, na perspectiva de
Paul Washer, isso é um problema, né? Ou pelo menos a gente deveria ficar envergonhado, porque Deus conhece nosso coração. Você imagina que Deus sabe tudo que você deseja, tudo que você pensa? Você não consegue enganar o Senhor. Por isso, as suas ações e as minhas ações serão provadas pelo fogo. Será triste se o fogo consumir, né? Terceiro tópico. O que receberemos no tribunal de Cristo? Os galardões, recompensas eternas. Jesus nos ensinou que deveríamos ajuntar tesouro nos céus, onde nem a traça e nem o ferrugem não consomem, e nem onde os ladrões minam ou roubam. Com essa afirmação, ele estava mostrando qual deveria ser o nosso alvo neste mundo. Os tesouros celestiais, ou seja, aquilo que é eterno e não efêmero. Como eu disse lá no início, se tem uma coisa que você está fazendo aqui é plantando. E se você está plantando, querido, a colheita é lá na eternidade. Então plante para você colher na eternidade, no dia do tribunal de Cristo. Não fique aí tentando se mostrar, fazendo propaganda de si mesmo, tentando ser mais brilhante do que o brilho do sol, do que o sol da justiça. Não seja assim. Glorifique a Cristo. Todo reconhecimento ou recompensa recebida aqui na terra ficará aqui mesmo. Você imagina aquela aula, professor, maravilhosa que você ministrou? Aí todo mundo bate palma, aplaude, faz quase faz um cartaz de parabéns. Pronto, acabou sua recompensa. Já recebeu, já morreu, já foi. Contudo, o que receberemos no tribunal de Cristo não terá data de validade. Ali é parte da eternidade já, meu amigo. Então, o que nós recebemos ali é da mesma natureza da eternidade. Não se acaba. Será que nós conseguimos entender a grandiosidade do que Deus tem preparado para nós? Não, nós não conseguimos. A gente vê como relance. Aqueles que conseguem compreender essa verdade permanecem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Paulo diz isso, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, meu querido amigo, irmão, professor que está me ouvindo, e você que vai ensinar os seus alunos, seus jovens, digam para eles este versículo de 1 Coríntios 15:58 com toda energia. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Recompensas inimagináveis. O apóstolo Paulo nos mostra no texto de 1 Coríntios 2:9 que não temos condições para imaginar ou compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não sequer subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meu amigo, por isso eu digo para você que a eternidade, o tribunal de Cristo, a gente tem alguns textos bíblicos que nos dão alguma luz, mas a gente é muito por inferência, é muito grandioso, é tão distante, nós somos pequenos, pecadores, será algo extraordinário, é difícil a gente dimensionar como será tudo isso. O importante é você entender, haverá o tribunal de Cristo, nós seremos recompensados ali. E essas recompensas ali só acontecerá se nós não formos recompensados aqui pelo que nós fazemos. Se nós aqui, enquanto estivermos aqui, glorificarmos a Cristo e não buscarmos glória para nós mesmos. Se nós recebermos glórias aqui, lá no céu, meu amigo, quem sabe, nem lá chegaremos. Muito cuidado. O Pai Celeste tem reservado uma recompensa para todos aqueles que são fiéis. Deus é fiel, Deus é bondoso. Ele vai nos recompensar. Sabemos que neste mundo temos que enfrentar dores, sofrimento, tribulação, mas um dia tudo isso terá um fim. Se você está enfrentando uma perda, uma decepção, uma enfermidade ou qualquer tipo de sofrimento, não desanime, permaneça firme em Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero só compartilhar com vocês o que aconteceu comigo um tempo desse. Os irmãos já sabem, né, que eu passei por uma cirurgia de amputação e alguém conversando comigo, uma pessoa muito prudente, muito sábia, servo de Deus, disse assim: ô irmão Mel, mas a gente alegra que no céu um dia tudo isso será restaurado. E imediatamente me veio à mente o seguinte pensamento:
Eu não estou preocupado em ter outra perna no céu. Eu estou preocupado em estar diante de Jesus. Eu quero estar com Jesus. Se tem Jesus, se vai ter a presença do meu Cristo, se eu vou poder abraçá-lo, estar com ele, uma perna ou duas ou nenhuma, não faz a menor diferença. O desejo da minha alma é estar na presença de Cristo. Não é que o meu corpo tem outra perna. Se isso vier, aleluia. Mas se não, o importante é estar com Cristo. Não deixe a casa de Deus. Não pare de orar, de jejuar e de buscar ao Senhor. Pois em breve Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Lembrei de mais uma frase do pastor Luiz Hermínio que ele diz: não fique preocupado com as lágrimas, porque Apocalipse diz que tem taças colhendo as suas lágrimas, não os seus sorrisos, não os seus bens, não as suas boas obras, mas as suas lágrimas. E será ótimo ter as lágrimas enxugadas pelo próprio Cristo. Continue com os seus olhos voltados para o Cordeiro de Deus. Recompensas imerecidas é o que receberemos. Os galardões que receberemos no tribunal de Cristo são fruto do que fizemos com os nossos talentos. Existe uma relação com as decisões que tomamos e com as escolhas que fazemos, óbvio, com certeza. Contudo, não podemos nos esquecer que eles também são consequência da graça divina. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. É muito maravilhoso isso, né? Eu acho interessante também Efésios, capítulo 2, verso 10, que nós fomos criados por Deus para vivermos em boas obras. Olha que interessante, né? Deus nos criou em Cristo Jesus. Ele nos salvou pela sua graça. Ele nos deu as boas obras para viver. E Ele ainda vai nos recompensar por essas boas obras. Então, fique firme, meu amigo, obedecendo a Deus. As recompensas serão dadas em decorrência da graça aos servos que foram fiéis no pouco, a cada um conforme as suas obras. Na parábola dos trabalhadores da vinha, essa generosidade divina é mencionada por Jesus ao responder aos que não acharam justa a recompensa dos obreiros da última hora. Ora, meu amigo, mas o Senhor é quem dá a graça vem dele, ele dá a quem ele quer. Conclusão. A seara por amor, todos os nossos esforços no serviço do Mestre, um dia serão recompensados. Talvez você esteja enfrentando muitas barreiras, muitas dificuldades que querem fazê-lo abandonar a obra do Senhor. Mas não desista, em Jesus Cristo você encontrará forças para suportar as aflições do nosso tempo. Vai valer a pena tudo o que você tem feito, todo o seu trabalho e esforço. Todo o seu trabalho e esforço, coloque-se na sua cabeça, é semente. Então, chegamos ao final de mais esse comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.